Bora que bora, galerinha. Vocês me ouvem bem aí? Deixa um ok se vocês estiverem me ouvindo bem. Bora que tem muita coisa pra gente falar sobre o cabuloso. Bora que bora, galera. Chegando para mais uma live aqui no nosso canal Cruzeiro Info. Muitas informações para vocês. Semana que o Cruzeiro tá dando aquela leve descansada. Nós vamos falar sobre diversos assuntos aqui, ainda sobre Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não joga, mas tem alguns jogos importantes aí e que envolvem o nosso cabuloso também, por que não? Então vamos acompanhar aí esses jogos que estão atrasados. Ótimo que esses jogos aconteçam de uma vez, para a gente saber aí como vai ficar a situação real da tabela e o que o nosso cabuloso vai poder brigar no campeonato. Então, alguns jogos atrasados, muitas outras notícias para vocês também. Já chega com o dedo no like, se inscreva no canal que é sempre importante. O canal é o canal Cruzeiro Info. Vamos falar também sobre Matheus Pereira. O Cruzeiro está de olho aí no camisa 10, né? Na situação de renovação. Nós vamos trazer atualizações aí sobre o caso não, né? Sobre a situação do Matheus Pereira, que está feliz aqui, está jogando muita bola. E eu, particularmente, espero que não se torne uma novela outra vez a situação Matheus Pereira, né? Vamos falar também aí sobre o possível jovem do Atlético Paranaense que pode estar chegando no Cruzeiro. Samuel Venâncio desmentiu, nós vamos falar um pouquinho também. Zagueiro oferecido ao Cruzeiro, é isso mesmo. Zagueiro foi oferecido ao Cruzeiro na janela aí do meio de ano. O Cruzeiro parece que não se interessou. Vamos ver aí como vai se dar essa situação aí para o final do ano, quando o Cruzeiro terminar aí as competições, né, mais conhecidas como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que vai ser logo após ali o Campeonato Brasileiro. Então vamos falar também sobre a situação desse zagueiro jovem aí que foi oferecido ao Cruzeiro e vamos trazer informação aí como se deu essa situação deste zagueiro. Vamos falar também de tabela, né, como sempre, o Cruzeiro bonito na tabela, terceira colocação, surpreendendo geral, por que não falar surpreendendo, né? A expectativa quando o Cruzeiro fez todas aquelas contratações no início do ano era muito alto, porém, quando iniciou a temporada, nós vimos que a situação não era aquela que nós esperávamos. Precisamos reestruturar. Quando a chegada do técnico Leonardo Jardim foi imprescindível para que o Cruzeiro melhorasse, mas, né, vamos olhar a tabela aí e curtir a terceira colocação. E como eu falei, né, vamos ficar de olho aí nessa rodada aí, né, porque vai ter jogos, vai ter jogo do Campeonato Brasileiro, inclusive hoje tem jogo importante e nós vamos falar sobre isso. Antes, galera, bora que bora, deixa o dedo no like, se inscreva no canal que é sempre importante, muita informação. Vamos começar aqui para a gente debater. Mande a sua mensagem que é sempre importante, nós vamos jogar a sua mensagem aí na tela para a gente debater sobre elas. Aqui as opiniões são diversas, vocês falam o que vocês quiserem, desde que seja com respeito. A opinião de todo mundo aqui é válida para a gente fazer uma live muito legal. Então vamos começar falando sobre esse assunto aqui que é importante também, né? Vamos saber aí da agenda do Cruzeiro para a semana. Vamos colocar aqui na tela aqui para a gente falar aí sobre a programação do Cruzeiro. Essa agenda que eu vou colocar na tela aqui é até importante. Nós vamos fazer um levantamento aqui de uma fala do técnico Leonardo Jardim sobre o time do Cruzeiro e essa agenda do Cruzeiro para essa semana é muito importante para que a gente aí consiga ter uma dimensão aí do que o Cruzeiro está passando nesse momento. Então, muito importante aí a gente saber, né, a situação do time do Cruzeiro. Tá aí na tela a agenda do Cruzeiro da semana. Então, nós vamos falar rapidinho aqui, nada muito assim extenso, não. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a agenda do Cruzeiro, que é importante também. E aí eu vou entrar num assunto Leonardo Jardim. Então, eu quero a opinião de vocês também aí, se realmente essa visão do Leonardo Jardim é a correta para o momento que o Cruzeiro está vivendo. Está aí na tela a agenda do Cruzeiro da semana. Né? No dia 6, né, do 10, né, foi descanso para o Cruzeiro. Dia 7 do 10 também foi descanso para o Cruzeiro. Né? Hoje, dia 8, treino na Toca da Raposa 2 às 16 horas, daqui a pouquinho, ó, deve estar começando ali, os jogadores já chegando ali para fazer um treino. Então, hoje, no dia 8, treino na Toca da Raposa 2. Então, 2 dias de descanso, tá? Importante demais.
E aí eu já vou levantar com vocês e quero a opinião de vocês sobre isso também. Por que eu coloquei aqui, né, essa arte aí da agenda do Cruzeiro na semana e estou levantando esse ponto? O técnico Leonardo Jardim, na última coletiva, após o jogo contra o Sport, né, ele levantou na coletiva que o time do Cruzeiro estava extremamente cansado. E na visão de nós torcedores também, a gente assistindo o jogo do Cruzeiro, nós vimos que alguns jogadores estavam realmente muito abaixo fisicamente. Tanto que o Lucas Silva foi substituído, o Christian mesmo entrando, começando no banco ali, o Christian entrou muito abaixo e, né, quem assistiu o jogo viu que o Christian entrou na partida e depois foi substituído devido à questão física. Então, assim, o Leonardo Jardim levantou essa questão de que o time do Cruzeiro estava extremamente cansado. E aí precisava realmente dar aquela oxigenada, né, dar aquela descansada mesmo. Por isso eu quis trazer aqui para vocês essa agenda da semana, que pode ser muito importante para o Clássico, que é a próxima partida do Cruzeiro, no dia 15. Né? Então aí o Cruzeiro, dia 6, dia 7, descanso. Hoje, dia 8, né, praticamente o dia inteiro também de descanso. Então, mais de 2 dias e meio de descanso para o elenco, né? Aí, obviamente, que a gente vamos discutir, pô, os jogadores às vezes não são responsáveis por essas grandes, essas folgas mais extensas. Entretanto, o técnico Leonardo Jardim faz uma gestão muito bacana no Cruzeiro, então dá para acreditar que os jogadores realmente descansaram. E também deve ter aquele monitoramento básico, né? Porque a equipe do técnico Leonardo Jardim é bem rígida com relação a essa questão de respeitar aí, né, o profissionalismo. Então, dia 6, dia 7 e dia 8, praticamente o dia inteiro, só agora às 16 horas, o Cruzeiro se representando e treinando na Toca da Raposa 2, já deu um descanso legal. No dia 9, treino na Toca da Raposa 2 às 10 horas da manhã, dia 9 amanhã, então amanhã é um dia mais cheio, né? O elenco do Cruzeiro se representa amanhã, né? Se apresenta amanhã, na verdade, às 10 horas e vai ter um dia mais cheio aí com treinos mais intensos, né, preparação, né? Amanhã também já quinta-feira, já se aproximando aí do final de semana, apesar que o Cruzeiro vai ter. No dia 10, descanso. Então o Cruzeiro tem no dia 8, dia 9 de treinos e aí já no dia 10 mais um descanso ali, deve ser aquele controle de carga que é muito bom, né? E aí o Cruzeiro tem um departamento aí de fisiologia, o departamento médico do Cruzeiro muito competente para isso. Então, dia 10, descanso programado. No dia 11, no sábado, treino na Toca da Raposa 2 de novo às 10 horas da manhã. Então, mais um dia cheio de treino. E no dia 12 também, no domingo, treino de novo na Toca da Raposa 2. Sendo que no sábado e no domingo o Cruzeiro já teve aí esses descansos mais intensos, aí intercalando ali com treinos. A condição do Cruzeiro até no final de semana já chega melhor, mais bacana, né? Então, alguns jogadores também com tempo para se recuperar, né? Tirando o Matheus Henrique, que, né, infelizmente, nós já não vamos mais contar com ele para a temporada. Só um milagre se alguma coisa surpreendente acontecer aí, né? Não dá para duvidar, mas não vamos contar com o Matheus Henrique. Então tá aí, galera. A agenda do Cruzeiro para a semana. Lembrando que o clássico é apenas no dia 15, quarta-feira. Então, a partir de segunda-feira, o Cruzeiro deve começar a preparação mais voltada aí para o clássico. Essa semana eu acho que vai ser mais um controle de carga mesmo ali, treinos mais específicos. Alguns jogadores nem a campo vão, devem ficar ali na musculatura, ali, academia, uma recuperação ali naquelas piscinas lá super modernas que o Cruzeiro tem. Então, na tela aí, o que vocês acharam? Deixa a opinião de vocês. É necessário, né, esse descanso para o Cruzeiro mesmo? O técnico Leonardo Jardim levantou isso na coletiva e não usando como pretexto, né, galera? Porque eu acho que nós conseguimos ver realmente que o time do Cruzeiro estava bem desgastado, né? Mesmo com muitos desfalques, nós vimos que o Cruzeiro foi bem abaixo do que ele pode produzir com o Atlético Paranaense, ou com o Atlético Paranaense, não, contra o Sport, né? E o Cruzeiro, que mesmo com muitos desfalques, tinha um time bem mais qualificado que o Sport, mas foi visível ali. Obviamente tivemos alguns acidentes de percurso, algumas contusões durante a partida, as mexidas que não surtiram muito efeito, mas, querendo ou não, o Cruzeiro, mesmo com os desfalques, tinha um time melhor que o Sport. Eu acho muito válido, tá, na minha opinião, esse descanso para esse elenco. Aí questão também de merecimento, né, galera? Obviamente, o time do Cruzeiro vem fazendo uma grande campanha, vem jogando de uma forma intensa já há muito tempo, né? Há muitos jogos no campeonato, desde depois do Campeonato Mineiro, aí, quando o técnico do Leonardo Jardim pega
sequência de vitórias e o Cruzeiro melhora aí dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem jogando todos os jogos com muita intensidade. Eu não me lembro de um jogo que o técnico Leonardo Jardim tenha pedido os jogadores ou que os jogadores já vieram para campo com essa ideia de se poupar. Sempre jogos muito intensos. Então, bacana demais esses 2 dias de folga aí. Eu espero que eles consigam se recuperar. É bom também para que o Cruzeiro consiga, talvez, tratar alguns jogadores que precisam de alguns últimos ajustes, principalmente na parte física, né? Para estar aí suportando melhor, estar melhor fisicamente para os jogos. Então, tá aí na tela, tabela da programação do Cruzeiro aí para esta semana. Eu acho muito válido. O que vocês acham? Deixa aí a opinião de vocês, se vocês também acham válido aí todo esse descanso, todo bem merecido, né, galera? Vamos lá, não precisa nem perguntar, né? Eu acho que muito legal aí, bem merecido aí o descanso para esses jogadores que vêm fazendo uma campanha muito legal e eu estou muito satisfeito aí com a campanha que o Cruzeiro vem fazendo até o momento. Luiz Messias está aqui chegando. Boa tarde aí para o Luiz Messias aí, ó, chegando aqui com a mensagem dele. Tá aqui o Luiz Messias, ó. Galo perde hoje, começa a sentir o golpe, né? Depois o Cruzeiro leva eles à lona, né? Chama o SAMU, já é tarde, né? Vai ser funeral. O Cruzeiro vai ajudar a fechar a tampa do caixão. Pois é, tem essa possibilidade também, né? O Atlético hoje faz um jogo, nós vamos acompanhar não somente o Atlético, né? Tem um outro jogo importante, daqui a pouco eu vou colocar a tabela na tela e também vou colocar os jogos aqui que estão adiados e que vão começar, né? Que o Palmeiras joga no sábado, né? Então hoje tem 2 jogos, o Palmeiras joga no sábado, são os jogos adiados aí. Eu quero mais que esses jogos também aconteçam, tá, galera? Logo pra gente ter uma dimensão de como vai ficar realmente o campeonato, somente pro Cruzeiro, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a tabela e é importante que, assim, por mais que o Cruzeiro esteja fazendo uma grande campanha, alguns times de baixo também estão melhorando. Então, estão encostando, a diferença aí do Cruzeiro para o quarto colocado pode diminuir. Nós vamos ficar de olho aí nesse jogo Fluminense, né? E Mirassol, que é importante. Mas é isso, o Cruzeiro precisa também voltar a pegar uma sequência aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro para a gente ficar mais tranquilo ali, bem consolidado no G4. É isso aí, galera. Bora que bora para cima. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é sempre importante. Compartilhe o conteúdo também, que é importante, viu, galera, para ajudar aí o canal. Essa é a segunda live seguida, o canal tá voltando agora. Eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente voltar aí a colocar o algoritmo ao nosso favor de novo, compartilhar mais o nosso conteúdo de forma automática. Então, bora lá adicionar ao palco, então. Deixa eu, né, descompartilhar aqui, se é que existe essa palavra, né? A programação do Cruzeiro da semana, deixa eu tirar, remover do palco, vai ficar só eu ali no cantinho, Mineirão lindo, ó, bonito demais, como sempre lotado, né? Até nas imagens o Mineirão está sempre lotado. Tá aí na tela, tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou colocar os jogos que estão atrasados, obviamente. Porque primeiro eu coloquei aí a tabela do Campeonato Brasileiro na tela. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para aumentar um pouquinho a imagem, que é a parte de cima aqui que importa para a gente, beleza? Então tá aí. Deixa eu ajustar aqui mais um pouquinho para ficar legal aqui, encostar aqui no Palmeiras até o 8º colocado, São Paulo ali. Beleza, tranquilo. Tá aí, galera, na tela, tá? Palmeiras 55 pontos, Flamengo também com 55 pontos, Cruzeiro agora um pouco abaixo, né? Infelizmente esse empate aí contra o Sport foi muito ruim para o Cruzeiro, né? Em termos de tabela, obviamente, né? Já falamos aqui sobre tudo que aconteceu, o contexto geral aí sobre esse jogo, mas, gente, não, pelo amor de Deus, teve alguns pontos que o Cruzeiro perdeu nesse campeonato que nós, como torcedores, não tem como a gente ficar feliz, né? E nem, muito menos, agradar disso, né? Não é nenhuma terra arrasada, não tem nada que criticar o time está fazendo até mais do que a gente esperava, mas a gente fica triste, né? Como torcedor, a gente fica muito triste. Então, Palmeiras e Flamengo dividindo ali a liderança, sendo que Palmeiras nos critérios ali está na primeira colocação com 55 pontos, Flamengo em segundo, né? Nos critérios está ficando em segunda colocação também com 55 e vem o Cruzeiro na terceira colocação com incríveis 52 pontos. Muito bom, né, galera? Bom demais. Bom demais. 9 pontos a mais ali que o Botafogo, que é o quarto colocado.
Então, o Botafogo na quarta colocação com 43 pontos, dividindo ali, né, a quarta colocação e quinta colocação ali com o Bahia, que também tem 43 pontos, né? Logo na sexta colocação, também com 43 pontos, o surpreendente Mirassol, que vem fazendo uma grande campanha aí, gente. Incrível esse Mirassol, né? Eu me lembro, assim, eu não canso de falar nas lives. Quando o Cruzeiro pegou o Mirassol na primeira rodada, o Cruzeiro teve muita dificuldade para vencer o Mirassol. E aí todo mundo falou: nossa, olha aí o poderoso Cruzeiro com muita dificuldade para vencer um time que já entra sendo o virtual rebaixado. Olha aí o virtual rebaixado. Mirassol fazendo uma grande campanha. Na sétima colocação, galera, nós temos o Fluminense, que vai fazer esse jogo adiado hoje, que a gente tem que ficar de olho, tá? Contra o Mirassol. Por que eu digo fica de olho contra o Mirassol? O Mirassol hoje ele faz esse jogo contra o Fluminense e aí hoje o Cruzeiro tem uma vantagem de 9 pontos aí sobre Botafogo, Bahia e Mirassol, que estão com 43 pontos. Então esse jogo é muito importante. No caso de vitória do Mirassol, o Mirassol encosta ali no Cruzeiro, a diferença cai apenas para 6 pontos. Então, assim, o ideal, e aí eu não sei, né, pelo menos na minha opinião, o ideal seria ali um empate, porque o Fluminense também tem um bom time vindo crescente. Então, eu acho que um empate ali travaria o Mirassol e o próprio Fluminense ali um pouco abaixo. Eu, sinceramente, se for questão de ameaçar ali a posição do Cruzeiro dentro do G4, hoje eu tenho mais receio, não é medo, tá? Eu não tenho medo de ninguém, Cruzeiro é um cabuloso, não tem medo de ninguém. Eu tenho mais receio do Fluminense do que do próprio Mirassol. Mirassol que vem aí caindo na tabela, né? Não vem com aquela regularidade, aquele impressionante Mirassol. Nos últimos jogos tem oscilado aí, mas, né? Então, assim, para mim um empate seria o ideal, tá? Entre Fluminense hoje e Mirassol. Em caso de alguém tiver que vencer, obviamente que vence o Fluminense, né? Que aí o Mirassol continua com os 43 pontos e, né, o Fluminense chega aí aos seus 41 pontos, fica ainda um pouco abaixo ali, então seria o ideal um empate, né? Com a possibilidade de uma vitória para o Fluminense. Algumas pessoas podem até falar que seria melhor o Fluminense vencer, e chega aos 41 pontos, trava o Mirassol com 43, o Mirassol não soma ponto nenhum, seria melhor. Mas o Fluminense, eu digo, tá, gente? Está no crescente, tem um bom time e vai dar trabalho até esse final de campeonato, principalmente para a equipe que está ali no pelotão do G4, tá? Então é isso, tabela do Campeonato Brasileiro, até a oitava colocação ali o São Paulo. Vocês querem ver alguma coisa aqui na parte de baixo da tabela, gente? Vamos descer aqui para a gente ver rapidinho, né? A parte de baixo da tabela também, que é bem interessante, né? Eu desci ali para a gente ver, né? Tá lá embaixo, lá, né? O Atlético Mineiro tá lá embaixo, na 15ª colocação. Gente, o Atlético Mineiro eu acredito que só não cai esse ano devido ao que está produzindo, só porque os que estão embaixo ali já fizeram uma força máxima para estar caindo. A não ser ali, eu acho que a possibilidade de Fortaleza empurrar talvez o Santos ali, né, para cima, caso o Fortaleza emplaque uma sequência até o final do campeonato, mas dificilmente, né, o Atlético Mineiro cai porque o restante ali do Z4 já fizeram uma força absurda para se manter ali, né, no Z4 e ajudando o Atlético Mineiro a voltar aí, né, a disputar a Série A no ano que vem e não a Série B. Mas tudo pode acontecer no campeonato, tá, gente? Nós não sabemos aí o que pode acontecer até o final. Então vamos aguardar, né? Quem sabe aí alguma coisa pode acontecer na parte de baixo. O Luiz Messias está aqui, ó. João Marcelo ou Jonathan Jesus no lugar de Fabrício Bruno? Cara, apesar que o Jonathan Jesus não foi bem na última partida, tá? Inclusive, assim, o Jonathan Jesus eu tinha mais esperança dele naquela partida do que o Vidalba. O Vidalba joga o feijão com arroz dele que tá excelente, mas o Vidalba ele não tem característica para ser o líder da linha de defesa. Até mesmo porque ali eu acho que o líder da linha de defesa ele tem que se impor um pouco mais fisicamente, e aí não é a do Vidalba. Do Vidalba é um zagueiro mais técnico. O Vidalba é firme na marcação, tem um bom tempo de bola e é um zagueiro que constrói mais. Então, assim, o Vidalba eu acho que é um zagueiro para ficar ali mais assim, pô, mais ali às escondidas mesmo. Um cara que vai fechar os espaços e que quando tiver a posse da bola vai construir desde lá de trás. Agora, o zagueiro para
ser um líder da linha de defesa, eu acho que ele tem que ter mais imposição física. E eu tinha uma esperança muito grande que o Jonathan Jesus contra o Sport fosse zagueiro, como o Fabrício Bruno é. Só que o Jonathan Jesus não foi bem. Entretanto, gente, depois que o João Marcelo, o Luiz Messias, depois que o João Marcelo entra, cara, impressionante como o João Marcelo não tem condição de jogo, cara. Não tem condição de jogo nenhum, tá? O João Marcelo ele precisa fazer trabalhos físicos, gente. Não tem condição. Eu acho que o João Marcelo é pro ano que vem. Eu acho que já podia até começar a fazer trabalhos específicos físicos com o João Marcelo para que a gente possa contar para ele para 2026, para esse ano aí. É igual no último jogo, né? Infelizmente não tem muitas opções. Estamos com os zagueiros suspensos, tem o João Marcelo, relaciona. Entretanto, para contar com o João Marcelo para titular, cara, eu acho que não. Apesar que o Jonathan Jesus não foi bem na última partida, eu ainda acho que é ele mesmo, tá? E aí tem que trabalhar os erros que ficaram explícitos contra o Sport, né? Vai a mesma linha de zaga, é Jonathan Jesus e Vidalba mesmo, corrigindo aqueles erros que nós tivemos ali. Eu acho que a zaga ela não está pronta para fazer uma linha alta como se faz com o Fabrício Brum. Nos jogos do Cruzeiro, né, gente, houve muita brincadeira dos comentaristas esportivos e até mesmo da torcida do Cruzeiro, com relação ao Fabrício Bruno, que é o zagueiro mais rápido do mundo. Então, o Cruzeiro, quando tem a posse da bola e sai para uma abafa ou em um contra-ataque que a linha de defesa precisa acompanhar e subir as linhas, o Fabrício Bruno ele é ótimo, porque ele recompõe muito rápido. Inclusive, tá, gente, naquela bola que o atacante do Sport saiu e fez o gol, se fosse o Fabrício Bruno, eu acredito que ele tinha chegado naquele zagueiro. Então, o Luiz Messias, cara, a zaga contra o Atlético é de Jonathan Jesus e Vidalba mesmo, cara. A não ser que aconteça alguma coisa até lá. A não ser que o Cruzeiro tenha algum jogador aí com problema físico na linha de defesa, no caso o Vidalba ou Jonathan Jesus, é essa a linha de defesa. Entretanto, como eu te falei, cara, precisa observar o jogo contra o Sport. Eu acho que também os jogadores eles aprenderam com o erro. O Cássio também, né, precisa ficar mais atento a essa linha de defesa, porque essa linha de defesa não é a titular, não é a linha de defesa entrosada. O Cássio confiou, né? Ele ficou lá atrás, não acompanhou ali até um pouco. Primeiro que não é característica do Cássio, acompanhar a linha de defesa e sair da área. Ele também não tem idade mais para isso. E segundo, porque ele confia muito na linha de defesa do Cruzeiro, que tem um vídeo algo muito técnico, Fabrício Bruno para recuperar naquelas bolas. Né? Uma bola nas costas da zaga do Cruzeiro, Fabrício Bruno sempre chega nela. Entretanto, né, o Vidalba e o Jonathan Jesus não têm essa característica e não estavam bem entrosados para fazer aquilo. Então o Cássio tem que ficar atento. O Jonathan Jesus tem que ter aprendido com o erro dele juntamente com o Vidalba, né, que não é nada grave para criticar os jogadores e nem chamar a atenção de um jogador em específico como culpado de nada, mas fazer a correção ali que o Cruzeiro não pode fazer essa linha alta, apesar que o time do Atlético também não tem jogadores velocistas assim, mas com muita velocidade a ponto de levar tanto perigo caso o Cruzeiro suba as linhas, né? Pelo menos eu não me lembro, né, de algum jogador aí, fora o Rony também, né, tem uma característica um pouco diferente. Mas é isso, cara. Acho que a linha de defesa do Cruzeiro titular, tá, é essa mesmo, né? Ali com o William voltando, eu acho que assim, cara, a linha de defesa do Cruzeiro sofreu muito contra o Sport. Não que a lateral direita tenha sido um problema. Inclusive, né, a lateral direita do Cruzeiro foi uma grata surpresa na última partida. Né? O garoto lá deu conta do recado, foi muito bem. Entretanto, com a volta do William, o Cruzeiro ganhou muito, cara. Na questão de experiência, posicionamento, aí a gente já vai ter os dois laterais titulares, né, que vem jogando muito bem, que é o William pela direita e o Kaique pela esquerda. E aí a gente vai poder, né, fazer com que aquele miolo de zaga ali fique mais tranquilo, com o Kaique por um lado e o William pelo outro. Então, o Jonathan Jesus também vai poder ali jogar ao lado do William, que é mais experiente, não vai ter que se preocupar ali com o posicionamento do William, o William é super experiente, então o Jonathan Jesus vai poder jogar mais tranquilo. Do lado esquerdo, estou super tranquilo com o Vidal e Kaique. O que eu espero, tá, gente, que não aconteça para essa partida é que o Kenny Arroio entre pela esquerda, tá? O Kenny Arroio foi muito bem na partida de estreia, entrando pela direita, um jogador insinuante, caindo para dentro ali, jogando muito bem, né? Driblando, criou algumas oportunidades. Entretanto, o técnico Leonardo Jardim colocou o Kenny Arroio pelo lado esquerdo, e aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu não quero não, né? Que eu não tenho que querer, né? Eu gostaria que o técnico Léo Jardim não utilizasse o Kenny Arroio
pela esquerda. Se for para jogar como titular, não coloca pela esquerda. Por quê? O Kenny Arroyo, ele não foi tão bem, né, jogando pela esquerda com relação a ser um atacante mais incisivo e criar muitas oportunidades para o Cruzeiro. Vocês podem ver que o Kenny Arroyo não conseguiu ir no fundo e fazer um cruzamento certo para um gol a partida inteira. Criou muito pouco também com relação a oportunidades. Ele jogou praticamente o jogo inteiro pela esquerda. E o que aconteceu? O Kenny Arroyo, ele barrou as subidas do Kaique pela esquerda. Porque o Cruzeiro já joga muito pela esquerda com o Vidalba e Kaique. Quando o Vidalba tem a bola, o Vidalba carrega como se fosse um lateral esquerdo. E o Kaique se manda e joga quase que como um ponto. E o Kaique cria muito bem. O Kaique vai na linha de fundo e cria muitas oportunidades para o Cruzeiro. Só que com o Kenny Arroyo em campo, o Kenny Arroyo ficou parado pelo lado esquerdo. E aí o Kaique vinha só até ali o meio-campo e ficou meio que travado ali, batendo ali nas costas do Kenny Arroyo. E teve que recuar. Com isso também o Vidalba ficou muito preso lá atrás. Nós perdemos a saída de bola surpresa ali com o Vidalba. Então, sim, ficou muito ruim o lado esquerdo do Cruzeiro, tá? Não gostei do lado esquerdo do Cruzeiro com o Vidalba, Kaique e Kenny Arroyo, não. Não pelo Vidalba e nem pelo Kaique. Os dois pelo lado esquerdo estão arrebentando, gente. O lado esquerdo do Cruzeiro é um dos melhores lados esquerdos do país. Dentre todos os times, o lado esquerdo do Cruzeiro é um dos mais eficientes, com o Kaique como lateral esquerdo e o Vidalba como zagueiro saindo também ali, ajudando na saída de bola pelo lado esquerdo. Então, não pelo Kaique e Vidalba, mas a entrada do Kenny Arroyo pela esquerda, para mim, tirou do Cruzeiro um dos maiores trunfos dele até hoje com relação a esse time, que é o lado esquerdo, com muita qualidade, com as tocadas do Kaique na linha de fundo, chegando para finalizar na área às vezes, e o Vidalba criando desde lá de trás. Então é isso que eu espero que não aconteça. É isso aí, galera. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. O canal é o canal Cruzeiro Info, para quem não conhece. Para quem chegou aí e ainda não conhece o canal, dá essa moral aí, se inscreve no canal, de vez em quando estiver rolando uma live aí. Tô vendo que quase ninguém tá mandando mensagem aí, só o Luiz Messias que mandou algumas mensagens, pode ficar à vontade, a gente aqui não paga, tá? Não tem essa de superchat não, mandou mensagem, automaticamente eu mando a mensagem de vocês para a tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ideia para o time contra o Atlético, vamos aí de. Igual o próprio Luiz Messias perguntou, a zaga titular. E aí, o que, que vocês acham? Realmente a zaga titular? Eu falei, na minha opinião, que é Jonathan Jesus mesmo e Vidalba. Se vocês tiverem outra zaga titular, pode mandar aí que a gente coloca na tela, só explicar o porquê. Não tem problema não, a opinião de todo mundo aqui é válida. Galera, tabela na tela. Falamos aí sobre a posição do Cruzeiro. Vai ter um jogo importantíssimo hoje. Eu vou compartilhar para vocês. Vou só descompartilhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro aqui em si, para mim colocar aqui para vocês os jogos hoje que estão. Os jogos atrasados que vão acontecer hoje, dois jogos, e vai acontecer o jogo do Palmeiras também no sábado. Então eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente ver e dar uma olhadinha, né, nestes jogos que são importantes para o Cruzeiro também, tá? Eu acho que é super importante aí a gente falar aí sobre estes jogos, principalmente o jogo Mirassol, né? E principalmente o jogo Mirassol e Fluminense. Tá aí na tela. Deixa eu ver se ficou legal aqui para vocês, para a gente ver bonitinho. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vai pegar aqui, deixa eu ver, vou ter que dar um Ctrl menos aqui só para pegar todos os times, beleza? Só um minutinho que eu já acerto aqui, belezinha. Acho que ficou todos na tela aí, né? Pra gente falar sobre todos eles. Tá aí, certinho, beleza. Tá na tela aí, tá? Os jogos, não sei, eu acho que tá ficando um pouquinho pequeno para vocês, eu acho que vai dar para vocês ver, porque para mim aqui parece um pouco menor, mas eu consigo ver legal aqui. O primeiro jogo é hoje, né, às 19 horas, para quem gosta de fortes emoções, e para quem tá curtindo o momento, não só o momento do Cruzeiro, como também o momento do rival. Eu, sinceramente, eu não ligo tanto, né? Eu aproveito para fazer alguns vídeos, né? Inclusive, se inscreva no canal, vá lá, dê uma olhadinha nos vídeos e dá aquela compartilhada também, que é sempre bom. Hoje, se rolar algum tema bom para fazer um vídeo, mais tarde tem vídeo engraçado. Então, o primeiro jogo deles, dos adiados, é hoje, né? Os dois, tem dois hoje. O primeiro deles que aparece na tela aí hoje às 19 horas tem Atlético Mineiro e Sport. Sport esse que arrancou um empate aí, né? Melhor a gente nem ia prolongar muito contra o Cruzeiro no Mineirão.
Assim, alguns times eles são assim, né? Quando vem jogar contra o Cruzeiro, é igual aquela história que tem, né? Os goleiros, inclusive o goleiro do Sport foi muito bem. Contra o Cruzeiro, os goleiros se tornam os melhores goleiros do mundo. Se tornam, o termo mais usado, um Neuer da vida, né? Os goleiros se transformam contra o Cruzeiro. O goleiro do Sport foi muito bem. O time do Sport também veio jogar contra o Cruzeiro aqui, fez como o Ceará, como o Santos, e estão todos mal no campeonato, mas contra o Cruzeiro todo mundo quer jogar. O Cruzeiro é o time mais odiado do Brasil, né, gente? Ninguém gosta do Cruzeiro. Também, né? Batemos em todo mundo. Isso é que dá a gente bater em todo mundo. Mas vamos continuar assim mesmo, vamos continuar sendo odiados, né? Então, o Sport jogou muito bem contra o Cruzeiro. Hoje vamos ver, né? Vai enfrentar o Atlético, o primeiro dos jogos adiados aí. Desculpa, galera, às 19 horas. Então vamos ficar de olho nessa partida também. É o Campeonato Brasileiro, é um torneio que nós estamos disputando, vamos estar de folga descansando, então temos que acompanhar, né? Então vamos acompanhar esse jogo aí às 19 horas, né? Quem gosta de secar vai secar, quem gosta de ver só por ver mesmo, vai ver essa partida. O jogo mais importante, né, obviamente para nós, né, com relação à questão ali de Libertadores, G4 e outras coisas mais, é Mirassol e Fluminense, né? O Mirassol que está, né, mais próximo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está a 9 pontos do Mirassol, o Fluminense está um pouco mais embaixo ali, com apenas 38 pontos, mas o Mirassol que é quem para mim chama mais atenção nesse confronto, né? Então vamos torcer aí, apesar do jogo ser no campo do Mirassol, vamos torcer aí. Eu quero que aconteça um empate, se for para ter um vencedor, que vença o Fluminense, tá? Porque aí o Fluminense está um pouco mais abaixo, o Mirassol não pontua na rodada, fica tudo quietinho ali. Apesar, como eu falei aí na questão relacionada à tabela, eu falei que o Fluminense, para mim, ele leva mais perigo do que o próprio Mirassol. O Fluminense vem numa questão, vem numa ascensão, na verdade, desculpa, e o Mirassol está estagnado ali em uma não crescente, né, descendo ali na tabela do Campeonato Brasileiro nos seus desempenhos. Então, para mim, seria bom um empate, tá? Um pontinho só para o Mirassol, continua ali com a diferença ali de 8 pontos para o Cruzeiro, porque se o Mirassol vencer, tá, gente, a diferença cai para apenas 6. São muitas rodadas ainda, né? E aí, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Apesar que o Mirassol, eu não sei se vai conseguir manter esse nível até o final do campeonato, mas o Cruzeiro também, né? Nós não sabemos. A tabela agora, daqui para o final, é difícil para todo mundo. Então, esse é o jogo mais importante, galera. Vamos torcer aí para um empate entre os dois, para que os dois fiquem estagnados ali, apenas um ponto para cada um, ou que se tiver um vencedor, como eu disse, que seja o Fluminense, e aí o Mirassol, que está mais próximo ali, não pontua, beleza? Já no sábado, dia 11, tem um jogo aí que é favas contada, né, galera? Palmeiras e Juventude, né? Mais um jogo adiado, aí o Palmeiras cumpre mais um jogo, o Palmeiras fatalmente vai vencer essa partida, tá, galera? Só o acidente mais trágico dos trágicos aí para que o Palmeiras perca ponto contra o Juventude, tá? Já tem aí uns componentes, né, que fazem com que o Palmeiras não perca ponto de jeito nenhum, né? E aí não precisa de eu ficar falando aqui. E ainda mais Palmeiras com um time que tem contra o Juventude que não ganha também de quase ninguém dentro de casa, obviamente o Palmeiras deve vencer aí, né, e manter aí a ponta da tabela, distanciando um pouco mais do Cruzeiro e abrindo aí também alguns pontos para o Flamengo. Beleza? Então são esses três jogos aí, galera. Hoje tem dois jogos: Atlético Mineiro e Sport e Mirassol, que é o mais importante, versus Fluminense, que interessa ao Cruzeiro, e Palmeiras no sábado aí, que está à frente do Cruzeiro mesmo e deve, né, aumentar ainda mais esta vantagem, beleza? Galera, se inscreva no canal, deixa o dedo no like, que é sempre importante, tá? É importante demais a inscrição de vocês, ajuda muito, compartilhe o conteúdo também. Se você que está aí das 16 pessoas e não for inscrito no canal, dá essa moral aí, se inscreve no canal aí, só apertar lá no botãozinho da inscrição, né? Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para você receber aí, né, a notificação dos conteúdos, as lives. Eu faço live aqui no meu canal dia sim, dia não, tá? Porque eu trabalho 12h36, então assim, né, na nossa folga aí, fora os compromissos diários da gente, a gente mexe um pouquinho com o YouTube também. Vídeo é todo dia, tá? Tem vídeo todo dia para você receber a notificação dos vídeos aí, tá? Todas as atualizações do Cruzeiro, a gente faz uns vídeos aí para vocês se manterem informados e também atualizando o Cruzeirense todos os dias aí. Mas o importante aqui, né, é que vocês participem, se inscrevam, né? Vai lá nos vídeos, faz um comentário lá, ajuda, isso aí é bom demais. Então falamos aí sobre tabela do Campeonato Brasileiro.
né? Pegar aqui, ó, o Luiz Messias está dando moral aqui na live, tá? Vou pegar a mensagem dele aqui para dar moral. Faça como o Luiz Messias, manda sua mensagem aí que a gente manda para a tela na hora, beleza? Ó, o Luiz Messias tá afirmando aqui, ó, Palmeiras perde para o Juventude porque não vai ter ajuda da arbitragem e do VAR. Cara, que polêmica isso, hein? E assim, gente, tem até uma outra questão aí, tá? Em pleno campeonato acontecendo, eu acho que sim, o campeonato começa com algumas regras e normas e algumas coisas nunca aconteceram dentro do campeonato. Eu acho que assim, para algumas coisas mudarem, eu acho que tem que ser estudadas, planejadas e implantadas para o próximo torneio, não com o torneio acontecendo. Até mesmo porque isso abre precedentes para muita coisa acontecer dentro do campeonato. Né? Nós sabemos como a arbitragem brasileira funciona. É uma arbitragem muito ruim, desqualificada, tá? Com uma falta de profissionalismo tremendo. Então, assim, algumas coisas nós não podemos deixar, né, acontecer dentro do campeonato. Não precisa ser feito algumas mudanças, ou várias mudanças? Precisa. Só que isso precisa ser bem planejado em reuniões, né? E que isso seja feito para uma próxima competição. E aí você coloca lá para os clubes, né, que a partir de agora vai funcionar assim, assim, assim. Por que que eu estou falando isso, galera? É, tem uma notícia de que o Grêmio conseguiu, né, anular cartões, né, que jogadores deles, e um deles é o Marlon, que vai ser comprado pelo Grêmio, né? O Cruzeiro vai receber uma grana pelo Marlon, que cumpriu aí aquela a cláusula lá, né, que de tantos jogos para ser comprado em definitivo. O Grêmio conseguiu, tá, anular alguns cartões que recebeu na última partida aí. Então, assim, é, abre precedente para muita coisa acontecer até o final do campeonato. Tá? A arbitragem brasileira, a arbitragem do futebol brasileiro, a arbitragem do campeonato brasileiro, ela vai melhorar até o final do campeonato? Não vai. As mesmas coisas vão acontecer. Algumas coisas estão ficando muito explícitas e está indo muito para a mídia. Então, a parte técnica ali, que é a questão do VAR e outras coisas ali, pode até melhorar, podem errar menos de forma descarada, né? Porque a mídia está em cima. Mas os árbitros, eles são, gente, eles têm pouca qualidade mesmo, eles vão continuar errando. Então, se isso virar moda, nós vamos ver cancelamento de cartão todos os dias. Porque o VAR ele não pode intervir na questão da aplicação de um cartão amarelo. E aí, né, você vai poder ficar tirando cartão de jogador todo dia, só entrar com ação, porque assim, se o Grêmio conseguiu, é direitos iguais para todos. Tá? Então, dentro do campeonato, está abrindo um precedente muito, eu acho que perigoso para esse momento dentro do campeonato. Inclusive, um precedente que pode decidir campeonato. Tá? Então, assim, para isso acontecer, tá? E o que eu acho que é justo, se o time foi prejudicado, o jogador tal importante levou o terceiro cartão amarelo que vai ficar suspenso a próxima partida em um erro da arbitragem, um cartão que o árbitro não viu, não tinha como chamar o VAR para fazer revisão e o jogador fica suspenso, eu acho justo retornar com o jogador para a próxima partida, anulando o cartão, porque foi um erro que vai prejudicar muito o time. Entretanto, isso aí tem que ser combinado antes, isso aí tem que entrar para as normas e regras do torneio antes que o torneio comece. Tá? Então, assim, pô, algum clube pode entrar aí, pô, já que o Grêmio conseguiu aí reverter essa questão do cartão, eu quero pedir anulação de uma partida porque eu perdi essa partida porque meu jogador estava suspenso em um cartão que não existiu lá na rodada tal. Por que não? Obviamente que não vai acontecer isso, que não vão conseguir anulação de uma partida com relação a isso, mas quem tem muito dinheiro, para um Flamengo da vida, para um Palmeiras da vida que tem muito dinheiro no cofre sobrando e não tem dívida para pagar, pode entrar com uma ação e gastar dinheiro à toa para tentar anular uma partida com relação a isso. Então, assim, precedente muito perigoso. Mas bora aqui seguir, galera. Então tá aí na tela esses três jogos aí que vão acontecer nesse período aí de parada aí em que o Cruzeiro não vai jogar e eles vão aproveitar para sanar essas partidas que estão adiadas, que foram adiadas, né? Então, três jogos é Atlético Mineiro Sport, Mirassol Fluminense e Palmeiras versus Juventude. Tá aí, depois ao final desses jogos aí, nós vamos saber como fica a tabela para o Cruzeiro. Obviamente que ao final aí das partidas nós vamos fazer uma live aí para a gente falar de novo sobre a tabela do campeonato. Beleza? Então tá aí, galera. Vou tirar aqui e vou compartilhar com vocês agora mais notícias. Vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos falar aí sobre jogadores importantes.
contratações, renovações e outras coisas mais. Daqui a pouco, se vocês tiverem algum assunto em específico, vocês podem mandar mensagem de vocês aí que a gente volta, beleza? Antes, se inscreva no canal, deixa o dedo no like, compartilhe o conteúdo, que é muito importante, beleza? E fica de olho que depois eu vou cortar essa live aqui em partes e vou soltar como vídeo. Você que está aqui, que gostou de algum comentário, vai lá, deixa o like e comenta em cima do comentário, beleza? Bora compartilhar com vocês aqui, ó, importante. Deixa eu tirar aqui a mensagem do Luiz da tela e tirar também aqui o banner para a gente pegar a mensagem inteira. Tá aí na tela, beleza? Importante, tá? Essa notícia aí saiu durante essa semana e aí eu gostaria de falar um pouquinho, como estou fazendo live hoje, não consegui fazer live ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto Matheus Pereira. Hoje é o melhor camisa 10 disparado do futebol brasileiro, né? A gente não gosta nem de falar com relação à seleção brasileira, mas o Matheus Pereira está merecendo ser convocado para a seleção brasileira. A gente, quem gosta de ver futebol no dia a dia, quem também gosta da seleção brasileira, eu sinceramente eu não gosto de ver o jogo da seleção, mas eu vejo porque assim, alguns jogadores do Cruzeiro estão sendo convocados, e aí a gente acompanha porque talvez é um jogo isolado, não tem outros. A seleção brasileira não tem um meia como o Matheus Pereira. A seleção brasileira, eu acho que ela precisa de um meia. Talvez, poxa, que não seja o Matheus Pereira, mas a gente precisava ter um meia até a Copa de 2026. Incrível, né, galera? A Copa já é o ano que vem, misericórdia. O ano tá passando rápido demais. Por isso que não sei se vocês conseguirem ver, a barba branca já tá aparecendo aí. É desse jeito, não tem como. Mas é isso, galera. A seleção brasileira não tem um meia como o Matheus Pereira e precisava ter esse meia. Que não seja o Matheus Pereira, que seja outro, mas precisava ter um meia ali que cadencia, que tem um passo diferenciado, que controla um pouco mais o jogo, que chama o jogo para si, que desacelera o jogo de forma inteligente, que é isso que o Matheus Pereira faz, tá? O Matheus Pereira não é um meia veloz, ele não tem característica de arrancada, mas é um cara que cadencia o jogo de forma maestral, né? Eu que já bati tanto o Matheus Pereira. Mas por que eu quis trazer aqui? O Matheus Pereira que está jogando muita bola, quis trazer essa notícia. Tá aí, ó. Cruzeiro tem mantido conversas constantes, né, com o meia Matheus Pereira, né? Com o objetivo, né, de conseguir renovar com o meia, né? O caso do jogador é uma das prioridades da diretoria, tá? E a diretoria do Cruzeiro, então, colocando aí como prioridade, né, a renovação com o Matheus Pereira, e tá muito certa, né? Um dos melhores meios do futebol brasileiro, vai despertar interesse aí de muitos times, então o Cruzeiro já se precavendo e tá buscando. Ó, as conversas já foram iniciadas há mais de um tempo, mas ainda não evoluíram para um desfecho, né? Apesar de otimismo por parte do Clube Celeste. Tá, galera? Essa questão aí do final da matéria, de falar assim, que as conversas já vem tendo aí alguns capítulos já há algum tempo e que ainda não teve nenhum desfecho, obviamente, né, não é para ter nenhum alarde com relação a isso. Porque que acontece? O jogador está arrebentando, está vivendo um dos melhores momentos da carreira dele, tá voando no Cruzeiro, um dos melhores meias do futebol brasileiro, com possibilidade aí de ser convocado um dia ou outro aí para a seleção brasileira. Obviamente que o jogador não vai parar para ter essa preocupação e todos nós sabemos muito bem como funciona o Matheus Pereira negociando renovação, né? Então é melhor mesmo que não tenha desfecho nenhum agora. Deixa o Matheus Pereira jogar o futebol dele, deixa o Matheus Pereira jogar a bola até o final do campeonato e pós os campeonatos, tanto brasileiro quanto Copa do Brasil, pelo amor de Deus, não se fala em renovação do Matheus Pereira, negociação antes de terminar aí esses períodos de campeonato, porque senão tira o jogador todo de cabeça. O Matheus Pereira não é um cara mais indicado para viver momento de negociação, tá? Só para dar minha opinião aqui, eu acho que quem me acompanha sabe que eu fui um que dei muita porrada no Matheus Pereira no meu canal. Porque eu sou cruzeirense, não sou Matheus Pereira, eu sou cruzeirense. Se o Matheus Pereira joga muita bola pelo Cruzeiro, eu abraço a causa do Matheus Pereira sem problema nenhum. Mas se o Matheus Pereira tá fazendo mal pro Cruzeiro, vai tomar porrada mesmo. Então eu fui um que bati muito. E o Matheus Pereira hoje não faz mais do que a obrigação dele. Tá devolvendo a raiva que ele me fez. E devolvendo muito bem, obrigado. Né? Eu agradeço. Tá jogando muita bola, o fim da bola, Matheus Pereira. Então o Cruzeiro, de forma inteligente, né, vendo aí a boa fase do Matheus Pereira, já está aí, né, de forma esporádica, tendo algumas conversas aí com relação à possibilidade de Matheus Pereira esticar um pouco mais esse vínculo dele com o Cruzeiro. O que é que eu penso sobre isso, tá, galera? Minha opinião, o Matheus Pereira, ele tá muito feliz aqui.
Eu não sei se vocês viram, quando o Matheus Pereira entra em campo contra o Sport, era o filho dele, se eu não me engano, tá? Não vou afirmar, não, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que era o filho do Matheus Pereira nos braços dele. Então ele tá muito bem, tá feliz aqui em BH. É um cara que tá se dedicando muito fisicamente. Vocês lembram a gente falando que o Matheus Pereira tava. Eu não vou nem falar aqui, não. Mas o Matheus Pereira tava raquítico, né? Então agora o Matheus Pereira fisicamente tá muito bem. Tá voando, jogando muita bola. Vai ser convocado, tá? Vai ser testado antes aí da Copa do Mundo. Vai ser testado. Se vai pra Copa, eu não sei. Mas vai ser testado. Então eu acho que o Matheus Pereira tá vivendo um momento muito bom. E assim, gente, eu não vejo por que o Matheus Pereira sair de Belo Horizonte e não continuar no Cruzeiro pelo menos por mais 2 temporadas. Eu não vejo por quê. Acho que o jogador vive um dos melhores momentos da carreira, ganha um salário muito bom, está bem, vamos dizer assim, estabilizado com sua família aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e está jogando no clube do coração dele, apesar que essa história de clube do coração não gosto nem de falar, não, né? Porque aquele período de negociação para renovação, aquele ali você esquece que você ama o clube, né? Obviamente também que dinheiro é dinheiro e amor é a parte, né? Mas, pelo menos com um jogador de futebol. Mas é isso que eu penso, galera. Eu acho que não tem porquê, né? O jogador abrir mão desse momento que ele está vivendo na vida dele, tanto profissional quanto pessoal, não. Apesar que a gente não tem como garantir aí que o pessoal do jogador realmente está funcionando. De repente, o cara finge muito bem, mas não é, eu acho que não seja o caso. Beleza? Mas é isso com relação ao Matheus Pereira. O Cruzeiro monitora a situação, né? Vem mantendo conversas frequentes. Obviamente que a diretoria do Cruzeiro tem contato com o staff do Matheus Pereira, né? E aí o Cruzeiro deve estar buscando essa reformação, essa renovação aí com o Matheus Pereira, beleza? Então tá aí o que a gente tem de momento sobre Matheus Pereira. Importante demais essa renovação. Bom, o Matheus Pereira tem que ficar aqui mais uns 2 anos. Seria muito importante aí para o nosso projeto, o projeto Cruzeiro mais estruturado e mais qualificado dentro de campo. Cruzeiro mais estruturado fora de campo e mais qualificado dentro de campo também. Então, Matheus Pereira, para mim, ele passa muito por isso. Então é isso que nós temos sobre Matheus Pereira, tá, galera? Vamos embora seguir aqui, tá? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é sempre importante, canal Cruzeiro Info, tá? Estamos fazendo live agora constantes, dia sim, dia não, sempre às 15 horas. Se atrasar um pouquinho, às 15h30. Vamos ver também se a gente consegue fazer uma live um pouco mais tarde, um dia desse, tá? Porque aí vai ser um pré-jogo, sempre os jogos um pouco mais tarde, tá? Mas é isso aí. Então, bora para mais notícias na tela para vocês. Atualização também. Outra notícia que saiu essa semana, tá? E nós vamos falar sobre ela aí. E eu vou dar a minha opinião sobre essa notícia, beleza? Porque assim, muita gente fala muita coisa, alguns garantem. A notícia é do Samuel Venâncio, tá? Tá aí na tela a atualização. O Cruzeiro não tem interesse no meio do Dudu do Atlético Paranaense. Em nenhum momento o nome foi debatido pela diretoria do Cruzeiro. Foi sim, foi sim. Gente, nenhuma notícia cai do nada. É uma joia. Como não foi debatido pela diretoria do Cruzeiro? É uma joia do Atlético Paranaense, é uma promessa. As referências desse garoto são muito boas. E aí, praticamente o Brasil inteiro, né? Obviamente que outras cidades aí, não vou falar o Brasil inteiro, né? Lá no, né? Com relação à torcida do Atlético Paranaense e aqui em Belo Horizonte, torcedores do Cruzeiro, todo mundo tá falando sobre esse garoto. E aí vem me dizer que a diretoria do Cruzeiro não ia parar. Quem que é esse garoto que estão falando? Vamos sentar aqui, vamos fazer reunião sobre o garoto, vamos ver vídeo. Aí lá o Joaquim barra P, lá o apelido dele lá, não ia pegar e olhar o garoto, já que todo mundo tá falando. Obviamente que olharam, estão olhando, estão debatendo, vão ver as possibilidades. Ninguém vai vir a público, nem para o próprio Samuel Venâncio, e vai falar que tem interesse, que está buscando mesmo, porque a negociação ela é tensa, galera. Esse jogador, o Dudu, ele está em processo de final de contrato com o Atlético Paranaense, possibilidade de renovação com o Atlético Paranaense e saída para qualquer outro clube, que talvez também pode ser o Cruzeiro. Então, essa história de que o Cruzeiro em nenhum momento. Gente, a afirmação no futebol de que em nenhum momento a diretoria do Cruzeiro sentou e falou sobre jogadores específicos não pode ser usado. Pelo menos é a minha opinião. Tá? A notícia que eu tenho é que a diretoria do Cruzeiro não está falando sobre o jogador.
Eu acho que é o mais propício a falar. E aí a notícia que nós temos, que a diretoria do Cruzeiro também não garantiu. Agora, afirmar que em nenhum momento a diretoria do Cruzeiro sentou para debater sobre o jogador, que o Cruzeiro não tem interesse em afirmar, o Cruzeiro tem interesse em todos os jogadores. E eu ouvi alguém falar isso, tá, galera? O Cruzeiro tem interesse em todos os jogadores, todos, exatamente todos. Porque o Cruzeiro, desde que o jogador seja uma possibilidade, desde que o jogador ele esteja livre no mercado ou vá ficar livre no mercado, o Cruzeiro tem interesse em analisar o jogador, em ver se o jogador é útil ou não. Isso já é um interesse. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem interesse sim. Esse jogador eu acredito que vai vir para o Cruzeiro, tá? Se ele não renovar com o Atlético Paranaense, porque aí, pô, a possibilidade de renovar com o Atlético Paranaense também existe, depender do plano de carreira que o Atlético Paranaense oferecer para o jogador lá, o que for bom para o jogador e para a família do jogador, ele pode permanecer no Atlético Paranaense. Agora, ele não ficar no Atlético Paranaense, Aeroporto de Confins, tá? Vem para o Cruzeiro sim, o garoto. E as referências são muito boas. Entretanto, não posso falar com propriedade porque eu não tive tempo e também não parei para olhar aí, ver alguns vídeos nas categorias de base mesmo, para a gente ver pelo menos como que o jogador domina, né, para a gente falar. Porque assim, a gente que vive futebol, vê futebol todos os dias, a gente vai analisar um jogador, pode acontecer na carreira, pode não acontecer, mas a gente sabe quando o jogador tem uma certa intimidade com a bola, só do jeito de dominar, né? Preenchimento dos espaços, né? Com relação ao jogador criar gols, até mesmo na categoria de base, o estilo do jogador, se é canhoto, se é destro, se joga mais recuado ali com um meia mais defensivo, meia mais ofensivo, chegada no ataque, né? Um, dois ali, drible, outras coisas. Isso aí tudo a gente consegue ver. Então eu não tive tempo para falar, mas as referências são muito boas deste garoto. Beleza, galera? Então tá aí na tela. Segunda informação, traga ou trazida, seja como vocês quiserem, né? O português nunca é muito bom, então para a gente dar algumas opções para algumas pessoas, a escolha é uma forma melhor de falar, traga ou trazida pelo Samuel Venâncio, o Mineirês está aí para isso, né? O Cruzeiro não tem interesse no jovem Dudu, tá? Eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que assim, o papel do Cruzeiro é dizer que ele não está negociando, até mesmo porque é uma negociação complexa e é outro jogador que entraria também naquele contexto de vingança do Cruzeiro, tá? Mais um jogador, como foi também o Cauã Moraes, que já chegou, estreou e realmente muita qualidade. Cauã Moraes seria outro jogador que o Cruzeiro estaria tirando das categorias de base do Atlético Paranaense em troco aí. Obviamente que não é um troco, né, explícito, mas poderia se jogar como mais um troco aí com relação ao caso Vitor Roque. Mais notícias para vocês, e não para de notícia não, tá, galera? Vamos atualizar a semana do Cruzeiro toda aí para vocês. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é importante, beleza? E depois, ó, se vocês se inscreverem no canal, ative o sininho de notificação. Essa live aqui eu pego ele e faço os cortes, tá, galera? Aí depois a gente vai, manda aí pro YouTube para ver se a gente ganha umas visualizações, alguns inscritos. Se vocês forem lá e deixar o like nos cortes e, né, deixar alguma mensagem lá, ajuda a impulsionar o conteúdo, beleza? Então dá essa moral, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês receberem daqui a pouco os cortes da live, beleza? Vamos falar também sobre este jogador em específico aí, ó, zagueiro oferecido ao Cruzeiro aí na temporada de meio de ano. Será, galera, se o Cruzeiro tivesse aceitado esse jogador, ou se tivesse trago esse jogador para cá, esse jogador estaria sendo útil nesse momento? Não tem como saber, né? Não tem como adivinhar. Mas tá aí, atualização, mais uma notícia do Samuel Venâncio, o zagueiro Renan Victor, né, do Shabab Al-Ain, acho que é isso mesmo, tá? Esses nomes desses times árabes são difíceis de falar, viu? Mas tá aí, chegou a ser oferecido ao Cruzeiro, né, na última janela de transferência, mais conhecida como uma janela agora de mediano, que não foi uma janela muito benéfica para o Cruzeiro no momento, não, tá? As contratações do Cruzeiro feitas aí nessa janela aí não estão agregando muito ao Cruzeiro, não. Mas tá aí, o Renan Victor, que é um zagueiro jovem, aí foi oferecido ao Cruzeiro. A diretoria celeste não teve interesse, né, em trazê-lo. É pouco provável que uma nova negociação seja iniciada. Então, assim, pô, lá no meio do ano, o jogador surgiu, mais um jogador que foi oferecido ao Cruzeiro, que nós nem ficamos sabendo. Esse nome aí, na época, nem foi cogitado. Pelo menos eu não me lembro desse zagueiro Renan Victor ter estado em pauta aí para vir para o Cruzeiro para essa janela de meio de ano. Mas, né,
Vamos ver aí. Porque o Cruzeiro também, né, galera? Eu acho que o Renan Victor não seria um nome ideal para o Cruzeiro, ainda mais a temporada que vem, que o Cruzeiro, se Deus quiser, vai pegar a Libertadores. Pode chegar para a temporada de 2026 como campeão da Copa do Brasil, então tem que subir o nível nas contratações. O Cruzeiro vai precisar de zagueiro experiente, obviamente, que a gente está vendo aí com a falta do Fabrício Bruno, o sofrimento que é. E lá atrás eu falei, tá, gente, que precisava de um zagueiro experiente, porque com a falta do Fabrício Bruno, o Cruzeiro ia sofrer. A sorte do Cruzeiro é que o Vidalba tá jogando muita bola. Vocês imaginam se o Vidalba não estivesse jogando essa bola toda, sem o Fabrício Bruno? Nós estaríamos desesperados com essa linha de defesa nossa. Então, assim, o Cruzeiro vai precisar subir o nível na linha de defesa para 2026. E, obviamente, que a gente também deve chegar, né, para disputar a Libertadores e, talvez, como eu falei, como atual campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. Beleza, galera? Tá aí atualizada a situação de mais um jogador que foi oferecido ao Cruzeiro aí no meio do ano, mas o Cruzeiro aí optou por não trazê-lo. Galera, 56 minutos de live, beleza? Acho que vamos ficando por aqui. Agradeço a todos vocês a participação, muito importante aí. O Luiz Messias, tem algumas outras pessoas aqui também. Deixa eu só ler a mensagem aqui das outras galera aqui, ó. O Douglas Macedo deixou um boa tarde aqui, boa tarde para o Douglas Macedo. O Douglas Macedo falou aqui, mais um jogo difícil, é o clássico contra o Atlético, eu acho que ele quis dizer que é a próxima partida do Cruzeiro, né? Então, sim, pô, jogo difícil mesmo. O Emerson Martins está dando um boa tarde aqui, boa tarde para o Emerson Martins. O Emerson Martins está aqui, ó. Cruzeiro surpreendendo, né? O Cruzeiro surpresa do campeonato. Pô, cara, entre aspas, né? Porque antes de começar o campeonato, o Cruzeiro era tido aí como um dos favoritos devido às grandes contratações, chegada do Dudu naquele momento, como chegou, o Gabigol contratado e não é titular hoje, não assim, o Cruzeiro realmente tinha uma expectativa muito grande, mas concordo com você de que o campeonato, quando começou o Campeonato Mineiro, nós tivemos aí muitas dificuldades e aí depois nós conseguimos aí, né, com o técnico Leonardo Jardim, melhorar dentro do campeonato. O Cigo Cabuloso tá aqui, ó, bora para mais uma vitória. Pô, importante demais, você imagina, gente, dependendo do resultado de hoje, se a gente vencer o Atlético aí é para fechar o ano mesmo com chave de ouro. Mas assim, gente, nós temos com relação a essa questão do clássico aí, o Cica Bulussa aqui, o Vamos Cruzeiro. Com relação a essa questão desse clássico aí, tá, gente, nosso papel tá feito contra o Atlético Mineiro no ano, da gente. Eliminamos eles da Copa do Brasil, eles estão na parte de baixo da tabela, nós estamos brigando lá em cima. O Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com esse clássico, tá? Para esse clássico não se transformar em um clássico que leve o Cruzeiro de forma negativa aí para o campeonato. Porque assim, gente, sinceramente, eu vou falar com vocês, o clássico contra o Atlético, clássico é clássico e vice-versa, só que o clássico contra o Atlético no dia 15, ele para mim é um jogo em que o Cruzeiro precisa se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. É só mais um jogo, sinceramente. O Cruzeiro tem que vencer? Tem. Mas se o Cruzeiro perde esse clássico, sinceramente, o nosso papel contra o Atlético Mineiro no ano já está feito, tá? Que foram as vitórias que nós tivemos contra eles, inclusive a desclassificação deles na Copa do Brasil. E o Atlético vencendo o Cruzeiro também, você consegue acontecer com um empate, qualquer acidente de percurso ali com relação ao Cruzeiro, o Atlético não ameaça o Cruzeiro em nada. Então, para mim, é um clássico que o Cruzeiro precisa correr atrás da vitória pelas pretensões que ele tem na parte de cima da tabela. Mas com relação ao Cruzeiro, perdeu para o Atlético Clássico. Mudou a vida do Cruzeiro? Eu acredito que não. O Cruzeiro está consolidado ali dentro do G4, tem alguns pontos de diferença dentro do G4. Agora, para o próprio Atlético, é o fim do mundo. Eles têm que jogar a vida deles. Se eles perderem para o Cruzeiro, dependendo do resultado contra o Sport hoje e a tabela que eles têm, eles são fodidos. Agora a gente não. Então, assim, eu acho que o Cruzeirense e o próprio Cruzeiro tem que tomar cuidado com relação a esse clássico, né? Se perder o clássico, perdeu, normal, vamos trabalhar para a gente vencer a próxima partida, porque os nossos objetivos são diferentes dos deles, tá? E eles vão viver o calvário deles aí até o final do campeonato, porque estão jogando muito mal. Então tem que tomar muito cuidado com relação a esse clássico. Para mim é mais um jogo qualquer dentro da sua importância do campeonato. Beleza? Não que seria o clássico, como foi o clássico aí da Copa do Brasil, que nós eliminamos eles, não tem aquela importância, não tem aquele peso. Tem o peso de um clássico, porque clássico é clássico, mas não tem a importância aí de, pô, temos que vencer, porque vamos ganhar um ânimo no campeonato, que perder clássico é muito ruim, que a gente pode entrar numa fase e perder. Não, vamos trabalhar. É mais um jogo em que o Cruzeiro vai jogar da mesma forma, que joga dentro de casa, que joga fora de casa, e que eu acho que vai dar tudo certo. Beleza?
Galera, tamo junto. Valeu por tudo. Muito obrigado aí, beleza? Live sensacional. Muito obrigado às 16 pessoas que estão aqui comigo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, que é importante, galera. Para você me ajudar aqui, ó. Me ajuda aí. Quem não for inscrito, vai lá, dá essa moral aí. Estamos com 1 hora certinha de live. Dá moral aí, se inscreva no canal, beleza? Vai lá, clica lá, a inscrição. Compartilhamento também é importante. Ative o sininho de notificação. Agradeço a todos vocês, tá? Muito boa tarde para todo mundo aí. E até a próxima. Depois de amanhã, você que tá aí, pode vir que tem live no mesmo horário, beleza? Nós vamos criar outros temas aí. Vocês participam mais, beleza? Vocês estão participando muito pouco, mandando muito pouco mensagem, beleza? Mas vem pra cá, depois de amanhã tem live, aí nós vamos falar de mais algumas novidades aí que tiver da semana do Cruzeiro, beleza? E não se esqueça, daqui a pouco tem corte dessa live para vocês aí, beleza? Vocês vão lá, deixem uma mensagem lá no corte se vocês gostaram dos comentários e outras coisas mais, beleza? Tamo junto, valeu, muito obrigado e até depois de amanhã. A não ser que surja aí algum imprevisto, alguma grande notícia, a gente entra de supetão e aí vocês vão ser notificados se tiverem com o sininho ativado, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima, galera. Tamo junto, valeu, viu? Muito obrigado mais uma vez pela moral de vocês. Valeu. Antes aquele aplauso para vocês, né? Valeu, obrigadão, vocês. Tamo junto, valeu.